Em discussão e votação única, o projeto já foi lido. Porém, como já faz um tempinho, nós vamos voltar a ler novamente. Vamos ler somente a emenda e o parecer da emenda. É o projeto que revoga os artigos que trata do Estatuto do Servidor Público do município de Brusque. Aquele dos remédios que tinham equívoco. Emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 5 de 2019, que apresenta o artigo 262 e revoga o parágrafo 1º e 2º e 3º do artigo 262 da lei complementar número 147 de 25 de setembro de 2009, que trata do Estatuto do Servidor Público do município de Brusque. 1. Fica alterado o caput do artigo 262 da lei complementar número 147 de 25 de setembro de 2009 e alterações ao referido projeto, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 262-A. Será concedido ao servidor público do município auxílio medicamento no percentual de 50% na compra de medicamentos, pago de forma mensal, limitado a 100% do menor vencimento básico do município. Da nova redação ao artigo 3º do projeto em comento, que passa a ter a seguinte redação: artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2019, revogando-se as disposições em contrário. Justificativa da emenda. A presente emenda visa estabelecer o valor do auxílio medicamento do percentual de 50% do valor gasto com medicamento, a exemplo do que já era praticado pela administração pública nos anos anteriores, limitado a 100% do menor vencimento básico do município. Ainda, objetiva conceder o benefício a partir do mês de março de 2019 a todos os servidores públicos que atenderem os critérios da lei. Por tal razão, encaminhamos a presente emenda, esperando o acolhimento por parte dessa Casa Legislativa. Prefeitura Municipal de Brusque, em 25 de março de 2019. Jonas Oscar Paiva, prefeito de Brusque. Parecer número 29 de 2019. Projeto de lei complementar, Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer referente ao envio pelo Executivo, em 25 de março, de emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 5 de 2019, que, observando a melhor técnica legislativa, foi corretamente cadastrada como emenda aditiva ao projeto de lei complementar de número 5 de 2019. Na referida emenda apresentada, o Executivo altera a intenção anteriormente enviada, reduzindo a concessão do auxílio medicamento ao reembolso de 50% dos gastos efetuados pelo servidor público, nos termos que atualmente já ocorrem. Ainda, conforme mensagem do prefeito, foi expressamente concedido efeitos retroativos à medida para beneficiar 2 servidores já a partir deste mês de março. Destarte, a matéria da emenda apresentada está na esfera do poder discricionário do gestor público, atendendo assim aos aspectos constitucional e legal, apresentada na forma da técnica legislativa em vigor. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, analisando a emenda oriundo do Executivo,
tem-se que busca corrigir a situação equivocadamente enviada a esta Casa, mantendo o reembolso do auxílio medicamentos aos servidores no total de 50% dos gastos efetuados no mês. Percebe-se que os demais termos se mantiveram iguais. Assim, considerando que a emenda apresentada certamente reduzirá os gastos com o referido auxílio, gerando economia aos cofres públicos, não havendo assim discordância por parte desta comissão. Comissão de Serviços Públicos. A emenda apresentada visa retificar o equívoco ocorrido na proposta original recebida por esta Casa, que causou dúvidas aos edis e, por consequência, o adiamento da votação por pedido de vistas. Denota-se que, mesmo retornando a proposta para ressarcir 50% dos gastos com medicamentos, esta já é a atual forma que o benefício se dá, não havendo assim prejuízos ao funcionalismo público. Igualmente, se verifica razoabilidade em retroagir o benefício para 1º de março de 2019, visto que, da forma que se apresenta em vigor, muitos servidores não conseguem o reembolso das despesas já efetuadas. Assim, entende-se que as alterações promovidas trarão benefício aos servidores públicos municipais, motivo pela qual a presente Comissão de Serviços Públicos se manifesta em favor da emenda apresentada. Por estas razões, os membros das comissões em conjunto são favoráveis, manifestam-se pela regularidade da presente emenda aditiva do Executivo. É o parecer, 25 de março de 2019. Jean Daniel dos Santos Pirola, relator. André Resini, membro. Gércio Luiz Meorelli, membro. Marcos Daicha, membro. Sebastião Alexandre Isfer de Lima, membro. Cleito Luiz Bittelmum, membro. Leonardo Schmitz, membro. Paulo Rodrigo Sesten, membro. E Leonardo Schmitz, membro. Está em discussão o parecer com a emenda. Em votação. Parecer com a emenda aprovada por unanimidade dessa Casa. Está em discussão, em votação, em discussão única e votação única, o projeto de lei complementar. Agora o projeto de lei, com a respectiva emenda. Com a palavra o vereador Marcos Deichmann. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em relação a esse projeto que já foi discutido na sessão passada, só gostaria de atentar mais uma vez a questões do prazo do regimento interno. Projetos de lei devem ser apreciados com cuidado, com cautela. E muitos estão vindo ainda a esta casa empurrados de goela abaixo. Mais uma vez, graças à atenção dos vereadores, eu pedi vistas, me coloquei, mas foi em nome dos vereadores que tiveram essa atenção. E se não tivesse havido essa atenção ao projeto, com certeza nós íamos causar um prejuízo grande para a nossa cidade. Então, existem prazos estipulados dentro do regimento interno para projetos de trâmite normal, em regime de urgência. E no caso desse projeto, foi lido, foi colocado para as comissões, foi dado parecer e quase votado no mesmo instante. Então, tem muitas situações dentro de um projeto de lei que realmente
eu acho que deve ter o tempo necessário para ser apreciado. Mesmo que chegue aqui e diga que está tudo certo e tudo mais. Então, eu só queria colocar essa atenção a esta casa, a presidência, a mesa diretora, para que realmente, se isso não foi só de hoje, né, do ano passado, ano retrasado, já aconteceu também, né, então é difícil, né, eu acho que o que é votado aqui nesta casa, projetos de lei, elas interferem diretamente na vida do cidadão, então nós estamos lidando com a vida do cidadão lá, nós estamos interferindo, e se nós não fizermos isso com cuidado, com cautela e com atenção, nós estamos prejudicando também ao invés de ajudar. Então eu só coloco essa atenção, né? Foi mudado ali o que foi solicitado, realmente faltou, né? Um pouco de atenção por parte do Executivo e, felizmente, conseguimos concentrar em tempo hábil, né? Para que seja votado da maneira correta. Então eu sempre digo que fazer com calma significa fazer correto. A pressa é sempre a inimiga da perfeição. E nós somos em 15 aqui e temos a vida de 125 mil cidadãos nas nossas mãos. Então, se a gente começar a empurrar de goela abaixo, votar de qualquer maneira e às vezes deixar de dar atenção e não cumprir os prazos do regimento, a gente vai acabar prejudicando a comunidade. Então, fica aqui o meu apelo para que os próximos projetos da Câmara tramitem dentro dos prazos que estão estipulados dentro do regimento interno. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão projeto de lei. Com a palavra o vereador Ivan Roberto Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, presidente, muito embora um projeto, quando é votado aqui nesta casa, ele não é de forma definitiva, ele pode ser alterado, pode ser consertado por um outro projeto de lei, né? Mas mesmo assim eu quero deixar registrado aí os cumprimentos a esta casa por estar atento aos projetos que são analisados e, como disse o vereador Marcos, há tempo de nós de ser solicitado ao Executivo essa emenda para consertar o projeto, né, que veio com auxílio de 100% ao ressarcimento dos medicamentos, e na verdade era 50%, né? Foi um erro no meu entendimento, que não tem explicação, não tem justificativa, né? Porque isso tem que ser muito bem observado, tem que sair da prefeitura o projeto, né? Se possível, perfeito, né? Mas quero parabenizar esta casa por mais uma vez ficar atenta, né? E corrigir um erro que, lógico, poderia ser corrigido lá na frente, mas precisaria novo trabalho, novo projeto para vir aqui consertar um erro, né, que foi pego por esta casa. Parabéns a todos os membros. Continue em discussão, vereador Dr. Lima. Senhor presidente, vereadora, vereadores, pessoas da comunidade de imprensa. Também reforçar a importância e o exemplo dessa situação para justificar que no futuro sempre a gente tenha essa oportunidade. Como médico, eu sempre gosto de dizer que não existe quase que em nenhuma situação uma urgência para que a gente tenha a necessidade de tomar uma decisão atropelada. Bem como colocou o vereador Marcos, endossa as palavras dele, que a discussão não é no sentido de travar o trabalho do Executivo, apenas que a gente tenha a independência de exercer a nossa função como Legislativo, que é essa, que é fazer um segundo polimento em algo que venha de lá. E se houver alguma irregularidade, alguma coisa que possa ter acontecido, que a gente possa fazer o apontamento e isso possa ser corrigido por quem de direito tem que fazer as correções. E que isso seja feito com a harmonia que aconteceu nessa situação. Então, eu queria parabenizar a forma como foi conduzida e que no futuro a gente possa, todas as vezes, fazer dessa forma. E nenhuma vez a gente tenha que fazer nenhum tipo de votação em que possamos ser acusados depois de dando anuência a um erro que de repente não foi por má fé, apenas até como colocou o vereador Ivan, por alguma coisa que não poderia se admitir, mas a gente sabe que acontece. Obrigado.
Continua em discussão. Com a palavra o vereador André Resini. Boa noite, presidente. Boa noite a todos aqui presentes, ao público que nos prestigia nas suas casas. Concordo com os vereadores também. Acho que todos os projetos que chegam aqui dentro têm que ser bem analisados. Claro que tem situações de emergência, né? Que é o caso de alguns projetos com urgência, mas, no todo, o Poder Executivo tem que ter um pouco mais de cautela com a Câmara Municipal. Parabenizo de forma oficial a Câmara Municipal em nome do Jean, acho que foi o vereador Jean que puxou, foi o vereador Marcos, que viu, o Marcos pediu vista, mas acho que o vereador Jean levantou a situação aqui na tribuna, mas enfim, mas ao grupo de vereadores, à Câmara, mas deixando claro, presidente, que esse erro que veio da Prefeitura, né, do Executivo para cá, ele penalizava a própria Prefeitura, no orçamento da Prefeitura, ele não prejudicava o servidor público, pelo contrário, ele beneficiava o servidor público, para deixar bem claro para a nossa população, para a nossa sociedade, a imprensa, que esse erro que a Prefeitura fez nesse projeto de lei, ele prejudicava a própria Prefeitura na questão do orçamento. Ele dava praticamente não, ele dava 100% dos valores do remédio, onde o correto seria 50%. Então, né, só para deixar claro, daqui a pouco nós estamos falando que a Prefeitura fez a situação errada, fez o projeto errado, mas quem estava penalizando era a própria Prefeitura e não o servidor público. Conceda a parte, vereador. Obrigado, vereador André. Para demonstrar realmente que a Câmara de Vereadores, nós vereadores, estamos atentos sim aos projetos que aqui chegam. A gente não vota o projeto por votar. A gente não está aqui brincando, como muitos, né, falam que o vereador trabalha só 2 horinhas aqui e depois vai embora. E também para desmistificar essa situação que foi criada, essa celeuma, que criaram inclusive na mídia local, né, que pelas palavras do vereador Zancanato na última sessão, que eu não estava aqui no momento, mas depois fiquei sabendo, do uso do celular aqui na sessão. A gente não usa o celular para ficar mandando mensagem ou fazendo joguinho. A gente usa o celular para se comunicar, muitas vezes por mensagens, para cobrar algo que realmente deixaram de trazer aqui no projeto. E esse projeto foi um exemplo clássico do que a gente também trabalha, que a gente utiliza. O celular hoje é uma ferramenta de trabalho também do vereador e de qualquer cidadão. Então, muitas vezes, a gente utiliza essas ferramentas também dentro dos projetos que aqui estão sendo discutidos. É isso aí, André. Obrigado. Obrigado, Jean. Realmente foi um alerta, enfim, não sei qual foi o cidadão que te alertou, mas foi de grande valia, principalmente para a Prefeitura, e como o vereador Ivan falou, é claro que na sequência, alguém, caso a Câmara não tivesse percebido esse erro no projeto, com certeza a Prefeitura, na hora de oficializar, né, de sancionar o projeto, com certeza alguém lá teria que ver esse erro, mas eu acho que esse é o trabalho dos poderes, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, nós estamos aqui para realmente fazer um trabalho de excelência para dando resultado para o nosso município. E mesmo que um erro pequeno que iria prejudicar a própria Prefeitura, mas é importante. Conceda a parte, vereador Tuta. Obrigado pela parte, vereador André. Eu nem vou também me pronunciar, acho que Vossa Excelência, eu acho que traz, né, aqui a realidade, que também trata da harmonia, né, que foi bacana, né, buscar algumas situações em cima do projeto e realmente parar para discutir isso e depois rever. Claro, né, é o nosso trabalho, a gente contribuiu, vamos dizer assim, né, e Vossa Excelência falou muito bem na entrada da sua fala, de que realmente o governo tem que ter um pouco mais de cuidado e também um pouco mais de tempo para mandar os projetos para cá, né? Então, parabéns, Vossa Excelência, pelas colocações. Eu acho que é oportuna e também retrata bem a situação que aconteceu. E devolvo a parte, vereador. Obrigado, vereador Tuta. E para finalizar, deixando bem claro que aqui eu não vim defender a Prefeitura, né? Só vim colocar que foi uma situação realmente, um erro que pode acontecer com qualquer servidor, enfim, né, que trabalha na Prefeitura ou até aqui dentro também. Nós teremos erros, os vereadores erram também.
Mas só para deixar claro que era um erro que prejudicaria, mais uma vez, a prefeitura na questão do orçamento, né, e beneficiaria com 50% a mais os pagamentos dos remédios para os servidores públicos. Mas isso, a prefeitura não teria, a Secretaria de Saúde não teria esse orçamento para isso. Mas, enfim, é importante que a Câmara Municipal, mais uma vez, mostrou serviço. Era isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Jean Pirola. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a plateia que aqui está presente, a imprensa, os serventuários da casa. Senhor presidente, eu gostaria apenas de salientar que o pito foi dado à prefeitura. Nós, a cobrança, a puxão de orelha, a gente entenda como quiser. E não só aqui dessa tribuna, nós também cobramos veemente. Naquele dia, na quinta-feira, inclusive, quando nós saímos aqui da sessão, acompanhei o vereador André Resini até o estádio Augusto Bauer, onde assistimos a partida de futebol entre Brusque e Criciúma. E lá mesmo, naquele local, nós já cobramos o vice-prefeito do erro que estava no presente projeto. E de lá mesmo ele já fez uma ligação ao jurídico da prefeitura para que resolvesse esse problema. Por quê? Eu concordo com o que o Marcos falou aqui, que às vezes tem alguns projetos que vêm em tempo recorde. Não empurrados de goela abaixo. Não, essa palavra acho que não é bem usada nessa forma, mas em tempo não hábil para uma verificação melhor. Isso eu concordo. Mas esse projeto, propriamente dito, ele veio para tentar modificar algo que estava ocorrendo de forma errada na prefeitura, que era o entendimento dos medicamentos, das listas do Remume e Rename, que alguns medicamentos que as pessoas já utilizam de forma contínua há muito tempo, o nome especificamente do remédio não estava na lista, e as pessoas foram prejudicadas, não conseguiram o reembolso daqueles remédios. Eu digo as pessoas, quando eu falo, os funcionários públicos. E a prefeitura, tentando resolver esse problema, mandou de forma rápida esse projeto em caráter de urgência, justamente para que os funcionários da prefeitura, ainda no mês de março, pudessem ser reembolsados de vários pedidos que estavam lá na prefeitura. Tanto é verdade que a própria emenda encaminhada pelo município de Brusque coloca como retroagindo ao dia 1º de março a presente legislação. Nós não vamos entrar no mérito aqui, senhor presidente, do tempo e espaço que a lei vem a valer nesse momento, né, vereadora Ana? A gente não vai trabalhar dessa forma, até porque, se fôssemos falar isso, teríamos um problema grave do início da lei. Mas, para fins de resolver esse problema que a prefeitura encontrou com os seus funcionários para reembolso desses medicamentos, se encaminhou em tempo hábil. O que houve foi um erro, com certeza um erro, grave no meu ponto de vista, porque estaria mexendo em muito no orçamento da prefeitura, quando deixou de pagar os 50% e passou a pagar 100% na legislação anterior, dessa que nós estávamos discutindo na sessão passada. Porém, senhor presidente, em tempo hábil, a Câmara de Vereadores conseguiu constatar que o objetivo, ou seja, o objeto da lei, era justamente diminuir custos. Mas diminuir custos não porque estava pagando demais aos funcionários, diminuir custos porque tinha funcionários da prefeitura, servidores, que estavam se utilizando da interpretação da lei para se beneficiar, utilizando inclusive medicamentos que hoje a lei proíbe expressamente para várias situações. E o que houve naquele momento ali foi justamente esse erro grave, a gente tem que dizer grave, e que a Câmara de Vereadores, o conjunto dos vereadores aqui, conseguiu, e eu dou parabéns ao vereador Marcos, que pediu vistas
a esse projeto, para que também desse um tempo hábil para que a gente cobrasse da Prefeitura e que a Prefeitura pudesse realmente resolver esse problema. Resolvido o problema, com a presente emenda, esperamos agora que a Prefeitura possa aplicar a presente lei e os servidores públicos não sejam prejudicados pela interpretação da lei anterior, que não estavam conseguindo ter os seus reembolsos, visto a dificuldade, muitas vezes, dos medicamentos não estarem nas listas oficiais. Então, senhor presidente, nós já cobramos a Prefeitura, cobramos o Executivo para que não se repita mais isso, não que no passado também não tenha ocorrido isso, ocorreu e nós também cobramos em várias legislaturas, mas essa demonstra que realmente os vereadores estão ligados sim, estão aqui prestando atenção sim, na hora de votar os projetos. Se assim não fosse, nós poderíamos ter votado esse projeto e realmente ter trazido um prejuízo ao município. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. O vereador Alessandro Simas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria só de, rapidamente, em primeiro lugar, também referendar as palavras aqui dos vereadores que antecederam, todos eles, e mencionar aqui que houve quando a gente falou na questão do acordo firmado no final do ano, houve um compromisso de que o sindicato redigisse a proposta que era a primeira proposta inicial que nós tínhamos também, e, inclusive, o Jornal Município cita a manifestação do presidente do sindicato hoje. Eu não juntei no projeto o ofício, porque o ofício veio endereçado a mim, mas o que o sindicato coloca lá realmente que não houve a intenção, né, de nenhuma vontade de alguma forma, tirar vantagem daquela situação. O que houve foi quando, da elaboração do artigo, houve realmente a supressão dos 50%, e aí isso foi entregue à Procuradoria, e como havia essa necessidade de atender várias pessoas, principalmente os aposentados do BPREV, que estavam aguardando, né, essa aprovação da lei, então nós acabamos entregando para a Procuradoria só automaticamente redigiu e encaminhou para dar agilidade, e aí houve essa falha, uma falha que nós, como o Jean falou, foi cobrado também, mas graças à questão da Câmara aqui, que verificou a situação, e nós estamos hoje podendo votar a lei. Mas além disso também, e aí aquela ideia inicial, acho que nós não podemos deixar de passar em branco, né? Aquilo que nós discutimos já no ano passado. Então, vai ser concedido ao servidor do município 50% dos seus gastos com medicamento mensal, exceto para medicamentos que visem tratamento capilar estético, tratamento específico de disfunção erétil, tratamento exclusivamente para infertilidade, tratamento estético, produtos ortopédicos, exceto quando originários de acidente de trabalho, meias para tratamento estético, sais minerais e vitaminas, óleo para tratamento estético, produtos cosméticos, antissépticos bucais, medicamentos manipulados sem a prescrição médica e especificação do princípio ativo, produtos não classificados como medicamentos pela Anvisa. Isso faz aquilo que a gente falou naquela oportunidade, que alguns até na prefeitura me cobraram a interpretação de uma forma errada, que o que eu quis dizer quando se tratava, doutor Lima, de privilégios, é que se o cidadão comum, qualquer cidadão, for no SUS, né, for fazer um acompanhamento médico, o médico não vai receitar remédios nesse sentido, porque o SUS não dá a ele esse direito. Então, acho que não é justo, né, o cidadão que paga o seu imposto não ter o direito de receber esses benefícios, e o servidor público está se utilizando desse auxílio, né, quando lá fora a pessoa, o cidadão comum, o cidadão que contribui, não tem esse direito, privilégio, eu quis
a palavra privilégio ficou um pouco fora, mas esse direito, né? Então, acho que não é justo haver essa distinção. Por isso, né, que nós agora estamos corrigindo essa situação para que realmente possa, né, não é só a questão de ter o município uma economia, mas é uma questão de justiça social com todo o cidadão da nossa cidade. Concedo a parte, doutor Lima. Exatamente, vereador Alessandro. Eu estava conversando agora há pouco contigo com relação exatamente a isso. O impacto que existe esse tipo de direito dentro do cidadão comum, que na verdade deve ter uma renda entre R$1.000 e R$2.000, que é o que usa os nossos serviços de posto de saúde, o impacto que uma receita de uma medicação muitas vezes pode acarretar no orçamento dele, pode fazer com que ele não faça uso de nenhum remédio. Então, nós estaríamos criando uma diferenciação e algo de discriminação com relação, de forma bem grave, que muitas vezes, com certeza não é feito de propósito, mas quando a gente analisa do outro lado do balcão, a gente percebe que existe uma injustiça muito grande com relação a uma grande parte da comunidade, principalmente porque esse é um direito dado com o dinheiro do cidadão. Exatamente. É isso mesmo, é exatamente isso, por isso acho que, né, nós poderíamos também deixar de, hoje, regularizando essa situação, citar essa situação, né, o mérito do projeto, que é realmente, né, fazer com que o servidor público tenha o mesmo direito que o cidadão comum que vai ao posto de saúde, que vai, né, ao serviço público de saúde, de requerer o seu remédio. Então, acho que isso seria também importante nós frisarmos nessa noite. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Celso. Senhores vereadores, vereadora, presidente, mesa, nossos amigos e amigas que permanecem na assistência, servidores, eu entendo que esse projeto de lei nasceu da necessidade de se regulamentar algumas pequenas distorções que estava havendo nesse benefício, que eu acho tão importante, na concessão de, né, parte do medicamento até nessa faixa que está ali. E eu vindo aqui as colocações dos nobres pares, né, eu faço uma indagação muitas vezes, assim, porque o que é o SUS? O SUS é um sistema de saúde em que ele, na realidade, é o grande responsável por tudo que ocorre dentro da saúde. Existe o sistema público, que é o SUS, e o sistema que é SUS também, mas só que é complementar. Então, às vezes eu fico assim, na minha cabecinha aqui, será que o cara que trabalha ali não tem direito de ir lá na farmácia do SUS pegar remédio? É claro que tem. Com toda certeza. E uma coisa é lógica, o sistema público hoje aqui em Brusque compra medicamento, né? Tanto o orçamento do ano passado, em torno de 5 milhões de medicamentos que são viabilizados pelo município na chamada atenção básica. Porque tem outros sistemas também que cobrem despesas com medicamentos muito mais caros, que é o sistema dos medicamentos excepcionais, que é de competência do Estado. Então, assim, às vezes eu fico muito indagando esse conceitualmente, esse sistema, né? O que é público, o que não é, o que deixa de ser público, é público. Na realidade, é público. Vejo também, senhor presidente, que o nosso município, até aqui, nós temos que destacar. Tem muitos empresários na nossa cidade que dão 50% da despesa, conheço algumas empresas, solidariamente, de forma humanitária, aos seus funcionários. Nós temos os sindicatos. Então, acho muito legal que a nossa Câmara aqui, que nós todos aprovemos realmente esse benefício ao servidor público. E com uma vantagem em relação ao projeto anterior, Simas.
Nós excluímos a relação do município, a relação do Rename, e incluímos tudo aquilo que está registrado na Anvisa como medicamento, né? Com um valor de 50% menor salário mínimo, que é em torno de 650. Então, realmente, remédios muito caros, o município não vai estar tendo que pagar. E outra coisa que é interessante se analisar é que nem todo mundo toma remédio ao mesmo tempo, porque, como aventou aqui o vereador Ivan Martins na última sessão, se tivesse em torno de 4 mil, né, funcionários, todos usando 1.300, daria uma despesa mensal de quase 5 milhões. Mas hoje, com 650, dá 2 milhões e 400 e pouco. É uma despesa alta também. Mas nós sabemos que pela visita das necessidades das doenças, não vão todos estar tomando remédio ao mesmo tempo, e nem poderia, o sistema faliria. Então, eu entendo que a aprovação por unanimidade da Casa é realmente um respeito ao servidor público, né? É uma posição solidária e humanitária dessa Câmara, apesar de ser com dinheiro público, mas nós concordamos. Obrigado. Continua em discussão. Eu convido o vereador Ivan Martins, que gostaria de manifestar, para assumir a presidência. Conceda a palavra ao vereador José Zé Canário. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistentes que nos dão a honra de suas presenças até o presente momento. Primeiramente, eu quero cumprimentar o vereador Marcos, que pediu vistas, e os vereadores, por unanimidade, acataram o seu requerimento, que chamou atenção a manifestação do vereador Jean Pirola para os 100%, que achou assim que, na verdade, o passo municipal, Sua Excelência o Prefeito Municipal, a administração como um todo, estava sendo até bastante benevolente. Essa é a grande realidade. E dizer que projetos como estes, que mexem com pessoas, a gente tem que ter um cuidado e muita responsabilidade na elaboração do projeto, para não ter que voltar atrás, porque a primeira vez que foi lido, foi noticiado, pô, agora vamos ganhar 100%, é botar o pirulito na boca, depois tirar o pirulito é só a metade dele, né? Então, essas coisas tem que cuidar. Então, a Câmara foi muito responsável, isso quero cumprimentar o Parlamento, todos os vereadores, pela responsabilidade que tiveram em analisar e em perceber. E gerou realmente a dúvida, tanto é que se constatou. Então, só para esclarecer que os 50% dos medicamentos é no mês, mas também tem um limite no mês. Esse limite é de 100% do menor vencimento, que é R$ 1.270,61. Então, ele pode usufruir da despesa de 50% dos medicamentos, desde que não ultrapasse o R$ 1.270. Porque senão porque muitos estão assim, como é que é? 50? Como é que é 100? Que no mesmo artigo fala nos 50 e fala nos 100. 50% dá direito, ele ressarcir, reembolso, desde que não ultrapasse até o limite de 100% do vencimento do teto, que é R$ 1.270,61. Então, eu posso ter esse auxílio medicamento, de tudo que eu apresentado, que eu dá 50%, chegando no mês, podendo atingir o máximo R$ 1.270. Tem que ser bem esclarecido para o servidor. Agora, eu quero cumprimentar mais uma vez a sensibilidade desta casa, porque ele entrou aqui dia 20, dia 21, que era quinta-feira, já estavam prontos e dispostos
a votar para poder colaborar com os servidores, que tem gente lá na fila para poder ressarcir, reembolsar aquilo que gastaram, mas mesmo assim a emenda veio, você vê que ele foi protocolado aqui dia 20, foi lido dia 21 e hoje é dia 26, com certeza será aprovado, porque os servidores, nós somos sensíveis e todos os vereadores sabem, porque atinge justamente a classe mais sofredora e a trabalhadora. Parabéns a todos os vereadores pela sensibilidade, porque o prazo não tem se esgotado, mas em função dos servidores, todos nós nos preocupamos. Colocamos, a comissão se mobilizou e todos se preocuparam em agilizar a discussão e votação para que os servidores não fossem prejudicados. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Convido o vereador José Zancanaro para reassumir a presidência. Continua em discussão. Em votação, o projeto de lei com a emenda. Votação única. Como é complementar, o presidente também vota, né? Aprovado por unanimidade.